Quero te atualizar sobre nova proposta por Everton Cebolinha, jogador do Flamengo. Para completar 6 vitórias seguidas do Flamengo, o vídeo de hoje do canal do Nicolás traz mais detalhes sobre o tema e fala também do Flamengo, com oferta vinda da Ucrânia que pode tirar um jogador super importante de graça da Gávea. Para completar, tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Quero falar também sobre o Flamengo, que tem a 9ª Web TV com mais inscritos do mundo. Isso sem falar num escândalo na Itália e muito mais. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E a TV do Flamengo é a maior entre clubes de futebol fora da Europa. O último levantamento feito sobre o assunto aponta a Flamengo TV na 9ª colocação. Apenas times europeus aparecem à frente do rubro-negro. Vale contar que a Flamengo TV tem no YouTube mais de 8 milhões de pessoas inscritas. O Barcelona é o primeiro colocado com 25 milhões, seguido pelo Real Madrid com 19 milhões e meio de inscritos. Juventus da Itália, Liverpool, Manchester United, PSG e Atlético de Madrid, além do Manchester City, também estão à frente do rubro-negro. O Flamengo tem uma distância de 1 milhão e 200 mil inscritos em relação ao Manchester City. Se o Flamengo continuar em sua evolução na Flamengo TV, a tendência é que exista a possibilidade de ultrapassagem ainda na temporada de 2026. E esse crescimento grande da Flamengo TV é reflexo de investimentos feitos há algum tempo atrás com a contratação de jornalistas famosos, como por exemplo João Guilherme e Daniela Boaventura, além daquele projeto que já saiu do papel para transmissão de partidas ao vivo do Flamengo, time profissional para torcedores do Fla fora do futebol, fora do território brasileiro. E o Flamengo emplacou sua 6ª vitória seguida sob o comando de Leonardo Jardim, a vítima da vez, o Vitória. Triunfo do Flamengo por 2-1 na noite dessa quarta-feira no Maracanã, partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Eu esperava uma vitória mais folgada, mais tranquila. O Flamengo até deu indícios de que faria um placar elástico com o gol do Everton Araújo no começo. Só que no lance seguinte, o Eric marcou um golaço e a partida terminou no primeiro tempo empatado em 1-1. O Flamengo criou uma série de oportunidades no segundo tempo, chegou ao gol do 2-1, mas não teve força para fazer um terceiro ou um quarto. De qualquer forma, 6 vitórias seguidas contra Vitória, Bahia, Independente Medellín, Fluminense, Cusco e Santos. Foram 15 gols marcados nessa sequência, com apenas 4 gols sofridos. Vitória contra o time baiano, marcada por polêmicas de arbitragem. É que especialistas de arbitragem afirmam que 3 jogadores do Flamengo poderiam ter sido expulsos. Saul, cotovelada, Luiz Araújo, que atingiu o rosto do adversário, e Arrascaeta, que tem um carrinho por trás no lateral esquerdo, Ramon, do Vitória. O pessoal do time baiano reclamou demais da participação da arbitragem. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para opinar sobre as 3 expulsões, beleza? E o Flamengo tem mais uma proposta por Everton Cebolinha, dessa vez do exterior. O Besiktas sinalizou com interesse em contratar o jogador na metade do ano, com a lembrança de que o Cebolinha tem vínculo até 31 de dezembro e já deixou bem claro que não vai renovar seu vínculo. Diante desse cenário, ou o Flamengo vende o Cebolinha na metade do ano, ou vai perder o atleta de graça na virada de 2026 para 2027. Precisamos contar que quando o contrato, o Cebolinha custou 13 milhões e meio de euros. É a última chance de recuperar parte desse investimento. É impossível imaginar que o Flamengo consiga uma grana alta, levando em consideração que o Cebolinha está há 6 meses do fim do contrato e já disse que não renovará seu contrato. 3, 4 milhões de euros no máximo, especialmente se a negociação acontecer com um time do exterior. Importante registrar ainda que o Cebolinha perdeu espaço e mesmo com a mudança de técnico não consegue ser titular absoluto rubro-negro. Você, torcedor do Fla, o que faria se estivesse na pele do presidente BAP? O negociaria por qual cifra? Ou ficaria com o Cebolinha até dezembro perdendo o jogador de graça? E o Shakhtar Donetsk complicou a renovação de contrato de uma das joias do Flamengo. Eu me refiro a Rian Roberto, atacante de 18 anos de idade, que já soma, pelo Sub-20 na atual temporada, 12 jogos, 6 gols e 2 assistências. O Flamengo tenta há algumas semanas renovar o contrato com o Rian Roberto. O vínculo se encerra em abril do ano que vem, ou seja, a partir de outubro desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior.
E é aqui que entra o Shakhtar Donetsk. Nos últimos dias, o time ucraniano fez uma proposta considerada baixa ao Flamengo. O rubro-negro já recusou a oferta, só que essa proposta agradou demais ao Rian Roberto. O Shakhtar apresentou um projeto para transformar o Rian num atleta importante do time profissional, algo que o atleta até esse momento não conseguiu no rubro-negro. Ele vem sendo utilizado no Sub-20, esteve em 2 partidas no Campeonato Carioca Profissional, mas parou por aí. E aí, diante desse cenário, o Flamengo agora corre o risco de perder o atleta para o Shakhtar de graça. O Shakhtar precisaria esperar até outubro para assinar esse pré-contrato caso não exista avanço nas tratativas. Para piorar a situação, o Flamengo agora precisa correr para se acertar com o atleta, que também é alvo de outros 6 clubes do futebol europeu. Galera, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar a escalação do Flamengo contra o Vitória. E eu achei uma escalação correta, inclusive, eu pouparia até mais jogadores. A escalação foi Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Everton Araújo, De La Cruz, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. Eu gostei dessa escalação porque a gente pôde ver uma formação diferente. 2 linhas de 4 e 2 atacantes. Porque o Pedro, ele não atuou como... O Bruno Henrique não atuou como ponta esquerda, pelo menos na minha visão. Tá? Pelo menos pelo que eu enxerguei do jogo ali. Ele atuou muito mais como segundo atacante. Eu acho até uma boa, porque o Bruno Henrique não tem mais aquela explosão, aquela velocidade de outrora, que daria a ele a chance e a possibilidade e também a manutenção de jogar como ponta esquerda. Mas não, ele está se adaptando e está certo, vários jogadores fazem isso. Eu sempre dou o exemplo do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo no começo da carreira jogava de uma maneira e hoje atua totalmente diferente. O próprio Diego Ribas também, num determinado momento, passou a jogar de volante no Flamengo, porque vai se encaixando, vai se readaptando ao estilo de jogo. E é o caso do Bruno Henrique. Gostei da escalação, deu rodagem aos jogadores. Por quê, galera? Vamos lá. Eu estava vendo aqui também o calendário do Flamengo, só para vocês terem noção. No jogo pós-data FIFA, que foi aquela derrota vexatória para o Red Bull Bragantino, foi no dia 2 de abril. Até o dia 3 de março, o Flamengo terá 10 jogos. Ou seja, em 31 dias, são 10 jogos. E pegar o recorte daqui para frente, nos próximos 7 jogos do Flamengo, 6 serão fora de casa, ou seja, longe do Rio de Janeiro, viagem, inclusive viagem para o exterior contra os Estudiantes, muitas viagens, sendo que esse jogo em casa, no Maracanã, é contra o Vasco. Embora o Vasco atualmente seja um freguês do Flamengo, não ganha do Flamengo há 3 anos, mas clássico, é sempre um jogo difícil. Então, o Leonardo Jardim está extremamente correto em rodar o elenco. E em questão de prioridade, a gente sabe que a Copa do Brasil é a terceira opção na escala de prioridade do Flamengo. Então o Flamengo está certo, se tem um momento que é para poupar e girar muito o elenco, é em jogo da Copa do Brasil. E mesmo poupando, girando muito o elenco, eu acredito que o Flamengo tenha feito um bom jogo contra o Vitória. Everton Araújo abriu o placar com um golaço, logo depois o Eric do Vitória também com um belo gol empatou a partida. O Flamengo ficou marretando, botou a Arrascaeta, Saúl conseguiu chegar ao segundo gol. Ah, mas eu esperava um placar mais elástico. Eu também esperava, vou ser muito sincero. E por que eu esperaria um placar mais elástico? Porque eu acho que as equipes consideradas grandes, nesse primeiro jogo de quinta fase da Copa do Brasil, buscam o quê? Fazer um placar confortável para quem sabe poupar no jogo da volta. Mas no caso do Flamengo, o 2-1, teoricamente, é uma vantagem mínima, obviamente. Para o Vitória, eu acho até que se chegasse para o torcedor do Vitória e falasse assim, ó, assina aí, Flamengo só ganha de 2-1 no Maracanã, o torcedor do Vitória iria assinar, ou seja, para o Vitória nem foi um resultado tão ruim assim, mas olhando para o ponto de vista técnico e tático e até mesmo físico do Flamengo, o Flamengo fez uma boa partida e poderia ter feito sim um placar mais elástico, mas não aproveitou as oportunidades que teve durante o jogo. Então, se tem um ponto negativo, é isso, poderia ter aproveitado melhor as oportunidades. Porém, o Leonardo Jardim saiu em defesa da equipe, nesse ponto, das chances perdidas, e ele disse o seguinte na entrevista coletiva: minha experiência no futebol diz que quando nós criamos tantas situações, o futuro será promissor. Vai ter um momento que a bola vai começar a entrar com mais frequência. Eu fico preocupado quando não criamos, e eu concordo com ele. É por isso que eu gosto de olhar o copo meio cheio nessa situação. É melhor a gente estar aqui falando sobre muitas chances desperdiçadas do Flamengo ou está falando sobre nenhuma chance criada do Flamengo? O que é pior para um treinador, para os jogadores e até mesmo para o torcedor? É óbvio que é a segunda opção, quando você não cria muitas opções. É melhor você sair de campo perdendo muitas oportunidades, sendo que você criou muitas oportunidades. Óbvio, o cenário ideal é você criar as oportunidades e botar a bola na rede. No cenário ideal. E é isso que o técnico Leonardo Jardim vai buscar com certeza. Então acho que foi um jogo muito importante para continuar com a estratégia e o planejamento de girar o elenco, manter a parte física dos atletas bem,
para poder disputar a sequência de jogos que vem pela frente. Gente, o Flamengo pega o Atlético Mineiro nesse final de semana, na Arena MRV, um jogo extremamente difícil. Depois viaja para a Argentina contra os Estudiantes, e esse jogo contra os Estudiantes na Argentina, para mim, é a decisão do Flamengo na fase de grupos, porque se o Flamengo vencer, praticamente encaminha a classificação e dificilmente perde a primeira colocação do Grupo A na Libertadores. Depois pega o Vasco, repito, o Vasco é freguês ultimamente, mas clássico, é sempre jogo difícil. Depois viaja novamente para a Colômbia, Independente Medellín pela Libertadores. Depois pega o Grêmio fora de casa e aí pega Vitória fora de casa novamente pela Copa do Brasil. E depois finaliza essa sequência de jogos fora de casa contra o Atlético Paranaense, outro jogo difícil em grama sintética. Então, torcedor, de verdade, é um momento para desfrutar, porque o Flamengo chegou à 6ª vitória consecutiva, girando o elenco, dando a chance para os jogadores mostrarem e ganharem minutagem, o caso do De La Cruz, que hoje é a última opção na posição e foi titular no jogo de ontem, e o Everton Araújo, meu destaque vai para ele, porque vem jogando muita bola. Ah, mas o Pulgar quando... Gente, olha só, a temporada do Everton Araújo é melhor do que a temporada do Pulgar. Minha visão, olhando temporada, até o mês de abril, o Everton Araújo vem jogando mais bola que o Pulgar. E quando o Pulgar ficar à disposição, para mim ele é reserva até mesmo do Paquetá, porque já falei isso aqui. Para mim o primeiro volante, Jorginho, que voltou, foi relacionado. Depois Paquetá e o meio de campo Arrascaeta. De um lado Gonzalo Plata, que ajuda muito na recomposição defensiva. Do outro lado Samuel Lino, que para mim hoje é titular absoluto na ponta esquerda. E o Pedro centralizado. Por falar em Pedro, mais um gol do camisa 9 do Flamengo. Que fase vive o Pedro desde quando chegou o Leonardo Jardim? Isso para mim não é coincidência. E nem estou fazendo uma crítica ao Felipe Luiz. Isso acontece em qualquer âmbito social. Você aí no seu trabalho, você tem um chefe que, teoricamente, você não se dá muito bem com ele, é uma relação apenas profissional. Quando esse chefe vai embora, chega um outro comandante, você fica mais animado para trabalhar, digamos assim. Isso já aconteceu comigo, tá? Então, acho que tem acontecido com você. E se não aconteceu com você, em algum momento vai acontecer na sua vida profissional e até mesmo na vida social. Isso é normal. Mas o Pedro cresceu muito de produção, vem jogando muita bola, sem sombra de dúvidas. Hoje é um dos principais jogadores do Flamengo. E hoje, no futebol brasileiro, é o melhor centroavante do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Vene, então ele vai para a Copa? Acho que não. Acho que a vaga de centroavante para a Copa do Mundo, claro, se ele não se machucar, é do Igor Thiago, que vem voando também na Premier League. Valeu, galera! Rapaziada boa, chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do Mengão pra vocês. Acompanha tudo que tá sendo falado, especulado, noticiado, informado no dia a dia do bastidor do maior clube do Brasil. Então peço humildemente seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações pra você ficar sempre atualizado sobre tudo que tá sendo falado, especulado, noticiado, informado, batizado no dia a dia de hoje. Então, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!